Olá pessoal, eu sou Marisa Ono e a receita de hoje é de um pudim vegano que nem vai ao fogo. Anota os ingredientes. Quando eu comecei a desenvolver essa receita, a minha intenção não era fazer um pudim vegano. Simplesmente a minha vontade era de fazer um pudim que tivesse textura de pudim, mas que não fosse ao fogo. Na verdade, eu queria reproduzir mais um pudim que eu comia no Japão, que tá mais para um leite, uma sobremesa à base de leite gelificado. E pesquisa daqui, pesquisa dali, eu cheguei a essa receita e resolvi testar com leite vegetal, só para saber se funcionaria. E o fato é que funcionou e ficou tão bom que daria para fazer tanto com leite quanto com leite de vaca comum, quanto leite vegetal, sem perdas. Para isso, eu usei esse leite de amêndoa, porque foi o que eu encontrei no supermercado aqui perto. Ele já vem com um certo sabor de baunilha, que é até interessante para a receita, que vai baunilha na receita. Mas claro que você poderia usar leite de soja ou algum leite, mas vocês precisam conferir se ele contém cálcio. O espessante utilizado nessa receita é a goma carragena, que nada mais é que um espessante à base de alga. Só que existem três tipos de goma carragena: capa, iota e lambda. O que eu usei foi a goma carragena capa, que ela firma um líquido a ponto de ser possível cortar, quebrá-lo. Já a goma carragena do tipo iota, ela só deixa uma textura mais cremosa, não chega a ficar tão firme. E a lambda, ela realmente não engrossa nada, ela só forma um gel, só dá uma engrossada, uma espessada no líquido. É utilizado mais para molhos ou cosméticos, por exemplo. Hoje em dia você pode encontrar a goma carragena capa pela internet. Está sendo utilizado muito, pelo que eu vi, para fazer queijos veganos. E também utilizei um pouco de polvilho doce para dar aquela cremosidadezinha que a gente está acostumado num pudim, aquela coisa mais sedosa que escorre um pouco pela boca. Só que a goma carragena, diferente de algumas gelatinas espessantes, ela precisa de cálcio ou potássio para firmar. Então, por isso é importante você conferir se no seu leite vegetal contém cálcio. No leite de vaca contém cálcio, não precisa dessa preocupação. Pelo que eu sei, o leite de aveia, o leite de amêndoa e o leite de soja possuem cálcio suficiente para firmar o pudim. Ao contrário do Canten, por exemplo, que também é uma outra gelatina de alga, a goma carragena ela só precisa ser aquecida até acima de 85 graus. Já o Canten você precisa ferver por uns 2-3 minutos para ativar o poder de gelificação. Eu misturo a carragena com o polvilho e açúcar. O açúcar fica a critério, porque depende do leite que você for usar, ele já vem adoçado. Se for leite de vaca sem açúcar, eu recomendo 50, 60 gramas de açúcar. E também há a possibilidade de usar um adoçante. Escolha o adoçante que você está acostumado a usar no preparo de doces. Por exemplo, a sucralose funciona bem, o aspartame também. E você pode fazer um pudim livre de açúcar. Só na questão da calda que você vai ter que substituir por alguma geleia ou calda diet. E é bem simples, misturo a carragena com polvilho, açúcar e depois acrescento leite. Se você quiser
aquela cor amarelinha que remete ao pudim, use um pouco de corante amarelo. Senão, ele vai ficar esbranquiçado, que também não é um problema. Eu levo ao fogo, mexendo sempre até dar uma engrossada para cozinhar o polvilho. E depois de desligar o fogo, eu acrescentei um pouquinho mais de baunilha para dar o aroma. Aqui que você pode usar o aromatizante que preferir. Além da baunilha, pode usar, por exemplo, uma essência de amêndoas, né? Ou casca de laranja, enfim. Em seguida é só colocar em forminhas, untados com um pouco de caldo de caramelo. A caldo de caramelo eu faço queimando o açúcar, dissolvendo um pouco de açúcar. A caldo de caramelo eu faço dissolvendo o açúcar em um pouco de água, levo ao fogo até dourar bem. Aí adiciono mais água e um pouco de glucose. E cozinho até que fique com uma textura de mel. Eu testo entre os dedos e sinto que ele fica um pouquinho pegajoso, mas não demais. Eu deixo feito uma boa quantidade porque junto com a glucose não há risco de cristalização e nem risco de estragar. Então sempre que eu preciso fazer um pudim ou alguma sobremesa, eu já tenho a calda pronta. E depois de informado, eu levo à geladeira e espero gelar. Ele vai começar a firmar mesmo antes de estar gelada. Ela vai firmar em temperatura ambiente, mas claro que eu prefiro comer um pudim geladinho. Então vou ter que esperar umas 2 horas mais ou menos. E depois de informado, a textura é essa. Ó, ele é bem cremoso, ele dança um pouco, tá? E é bem suave na boca. Ele se desmancha como se fosse um pudim feito no fogo, né? Talvez um pouco mais tenro, mais macio. E para minha surpresa, o leite vegetal funciona muito bem. Ele deu uma textura mais leve do que o leite de vaca. Mas se você não tiver problema de lactose nem nada, pode usar o leite de vaca nessa receita sem problemas. E aí, gostaram? Se gostaram, já sabe. Dê uma curtida, compartilhe com os amigos, faça receita e me marque no Instagram, que a gente se vê na próxima.